Olá, bruxos, olá, bruxas, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou continuar falando sobre bruxaria natural, né? No meu vídeo anterior eu falei sobre bruxaria natural, falei algumas coisas e hoje eu vou dar uma aprofundada, né? Trazer mais aí algumas reflexões e entendimentos. Bom, como eu falei anteriormente, hoje em dia se tem uma ideia de que a bruxaria natural é uma coisinha muito boba, muito simples, né? Muito superficial. De certa forma, essa bruxaria natural ela foi idiotizada, transformada em algo muito bobinho, muito gratiluz, né? Então não se tem a profundidade do que realmente é a bruxaria natural, né, hoje em dia. E também a gente fica muito refém ali de PDFs, de receitas prontas e se perder um pouco dessa essência do que é uma bruxa natural, né? A bruxaria natural é poderosíssima, né? Eu me arrisco a dizer que ela é a base de tudo, porque é a bruxaria que vive ali na interação com a natureza, né? Na harmonia, que se utiliza dos elementos. E recapitulando, a bruxa natural, ela pratica o ofício da bruxa, então ela não precisa de intermédios. A própria natureza, ela dá tudo o que ela precisa, então não precisa de iniciações ou de hierarquias. Uma bruxa natural que sabe ler a linguagem da natureza, as estruturas e a energia, ela se faz por si só. Ela tem esse olhar diferenciado, né? E por isso ela é livre. E por que que se transformou nessa coisa meio idiotizada? Porque é o que a gente tem de costume, né? Enfim, as estruturas, né, tem o costume de limpar, fazer essa limpeza. E a bruxaria natural teve essa limpeza, né? Essa coisa que foi naturalizada para se tornar tudo limpo, tudo branco, tudo iluminado e não condiz com a realidade, né? Porque uma bruxa natural, por exemplo, que tem nojinho da decomposição, por exemplo, né? Uma decomposição de um animal, né? Que é um momento poderosíssimo, porque a natureza ela está sempre nesse ciclo de vida, morte e renascimento. Então, a simples observação de um animal na natureza ali que cai, né, morto, todo aquele processo é muito poderoso para a bruxa, né? Só que a gente não vê isso na realidade. A gente vê bruxos naturais, entre aspas, que não têm coragem, por exemplo, de ir na natureza, né? Que gostam de comprar tudo pronto, né? Tudo feito. E acaba afastando um pouco da essência, né, real dessa bruxaria visceral, selvagem. E, de novo, não que isso seja errado, a gente pode se utilizar dessas facilidades que a modernidade traz pra gente, né? Afinal de contas, a bruxa, ela se adapta, ela vai resistindo e se adaptando. Então, se a gente tem facilidades, que a gente se utilize delas, isso é muito bom, mas sem perder esse olhar, né, para a natureza. E também sair um pouco do automático, né, do mais do mesmo. Por exemplo, tem elementos que são utilizados para uma coisa só e é muito reduzido ali o significado. Eu vou trazer o exemplo da maçã, né? A maçã é essa fruta que é sagrada, poderosíssima para a bruxaria de uma maneira geral, porque dentro da maçã, né, quando a gente corta a maçã ali no meio, né, na horizontal, tem um desenho de uma estrela, tem essa geometria sagrada, que tem toda a simbologia, né, ali do homem, a harmonia com os 4 elementos, então isso é muito poderoso. E quando a gente corta uma maçã na vertical, o desenho que ela dá pra gente é do órgão feminino. Então é uma fruta sagrada, em várias vertentes, muito utilizada até hoje, e as pessoas utilizam da maçã para os seus feitiços de amor, de amarração, de adoçamento, reduz a maçã somente a isso. Então a gente precisa ampliar o nosso entendimento e sair da mesmice. Por exemplo, a maçã ela é um ótimo filtro, né? Ela tem essa questão de ser uma fruta que ela murcha muito rápido, né? Ela vai apodrecendo muito rápido. Então, se eu coloco esse propósito e, por exemplo, colocar maçã no meu altar, em alguns ambientes da minha casa, ela rapidamente murchar, é porque ela absorveu alguma coisa ali. Quando eu coloco esse propósito nela, ela vai me responder. Então, a maçã é um poderoso filtro. E a própria decomposição da maçã, né? A maçã é uma fruta que ela se vai murchando muito rapidamente.
eu posso me utilizar disso. Por exemplo, quando eu quero que alguma coisa vá acabando, né, se esvaindo lentamente, né, esse processo dela murchar, como eu posso utilizar nas minhas magias esse processo de decomposição, né? Tem alguns mistérios aí que, se a gente parar para refletir, a gente pode usar nas nossas magias. Tem os elementos que a gente ignora também, né, que estão ali disponíveis e a gente não entende, não percebe que são elementos poderosíssimos. Como, por exemplo, teia de aranha, né? Na casa de todo mundo tem ali, né? Teia de aranha, sempre aparece. E como é que eu posso utilizar essa teia de aranha, né? A teia de aranha é uma estrutura poderosíssima de proteção, né? Eu posso utilizar para proteção aquela teia. Ela pode ser utilizada para filtro também. O que é que eu quero filtrar? Tudo vai do propósito que você coloca, da intenção. Eu quero filtrar, por exemplo, energias indesejadas, ou filtrar pesadelos, ou eu quero tecer ali uma estrutura. Eu posso utilizar dessa teia de aranha junto com outros elementos para fazer as minhas magias, né? São elementos que a gente naturalmente ignora. Por exemplo, o ninho de passarinho. Tem toda uma estrutura também de proteção que eu posso utilizar nas minhas magias. Esses são elementos que a gente geralmente ignora. E aí você vai me dizer, mas eu moro na cidade, esses elementos são difíceis de encontrar. E é aí que está a chave da coisa. Por quê? Porque a natureza, ela sempre resiste, a natureza, ela sempre vai aparecer. Mesmo nos grandes centros, mesmo você que mora em condomínio, afastado da natureza, eu garanto que tem ali algum canteiro, algum parque, né? E até uma volta, né, na sua rua, né, numa ida ali ao supermercado, numa farmácia, que você passa naturalmente, né, geralmente desatento, né? Quando você tem esse olhar ali para a natureza do local e você tem esse olhar mais de observador, você vai ver ali nas árvores locais, nos animais que estão ali presentes, nos insetos. Então, quando você dá essa volta e você fica atento, você pode perceber vários elementos que a natureza está dando, né? Pode ser uma árvore que tem muitos passarinhos e ali eu posso ter a sorte de achar um ninho ali abandonado, né? Eu já posso utilizar nas minhas magias. Quais os insetos que tem por ali? Pode ter ali um ninho de vespas que eu posso utilizar, o próprio ninho, né? Quais são as plantas, né, que está brotando aqui no meu entorno? São plantas rasteiras? São plantas leitosas? Né? Uma planta leitosa que tem aquele leite mais pegajoso, como eu posso utilizar na minha magia? Né? Ou uma planta com mais espinhos, eu posso utilizar no feitiço de proteção, ou até mesmo de ataque. Tudo isso vai da percepção da bruxa, e a bruxa, ela tem esse olhar, né? A bruxa natural, né? Ela percebe toda essa estrutura, ela consegue ler essa energia, essa linguagem da natureza. E é importante que a gente saiba ler, né? A bruxa natural, ela é, antes de tudo, resistente, e ela honra o chão que ela pisa, né? E tem uma coisa chamada colonização espiritual. Como assim? A gente está acostumado aí com PDFs, com receitas prontas, e a gente tem a tendência a valorizar mais o que vem de fora, né? Então, ervas de fora. Então, a gente às vezes perde muito tempo querendo adquirir uma erva que é muito difícil, que não tem no nosso país, por achar que só pode utilizar aquela erva, tá? E tudo bem, existem feitiços e ritualísticas que têm coisas específicas, né, que não podem ser mudadas, que tem que fazer daquele jeito. Mas, falando de bruxaria natural, que é uma magia de adaptação. Então, isso não pode ser um empecilho para que eu não faça as minhas magias, né? E ficar tão engessado e tão limitado e valorizando as coisas de fora, né? Limita a minha magia. Então, isso não pode ser um impedimento. Eu posso utilizar uma árvore ali que tem a mesma assinatura energética e, assim, fazer as minhas magias, valorizando o chão que a gente pisa. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo interagindo com esse meio, né? Então, o que a natureza está me dando, né? Que plantas ela está me dando, que insetos que tem ao meu redor que ela está me dando, que estruturas tem ali que eu posso utilizar nas minhas magias. Só de observar a gente vê muita riqueza, né? Porque a natureza ela está sempre nos dando muitas coisas, né? E é importantíssimo ler, né, toda essa riqueza de magia, de elementos, né? Então a natureza é essa grande loja, né? A gente tem o costume de comprar as coisas, né, os elementos.
E, de novo, é muito bom que a gente tenha essa possibilidade, né? Hoje em dia, ninguém pode mais ali forjar ali a sua espada ou forjar o seu atame. Então, a gente tem a possibilidade de comprar uma erva, elementos que são difíceis e que são importantes, por exemplo. Hoje a gente pode comprar um crânio de animal, a gente pode comprar um osso, um couro de cobra, né? Um couro de cobra é um elemento muito rico, muito importante, com uma simbologia poderosíssima, né? O couro de cobra é transmutação, né? A cobra que deixa aquela pele velha para trás, né? Aquela pele antiga. Como eu posso utilizar magias de transmutação, de renovação, quando eu quero mudanças. E essa questão da adaptação, né? Continuando. Por exemplo, eu sou uma bruxa que eu moro aqui no Nordeste, né? Então não tem como eu fazer o mesmo feitiço, o mesmo ritual, usando os mesmos elementos, por exemplo, de uma bruxa que mora lá na Inglaterra, né? A gente pode usar elementos parecidos que vão ter ali o mesmo resultado, né? E é importante a gente ter esse olhar, porque a gente tem o costume disso, de valorizar somente o que vem de fora, acha que não pode substituir. E, de novo, a gente precisa honrar o chão onde a gente pisa, com a natureza do local que a gente mora, né? Respeitando o nosso bioma e ali puxando toda essa riqueza de elementos que essa natureza está dando para a gente. Uma bruxa natural, ela também celebra ritos, ela celebra a natureza. Como assim? Mudanças na estação do ano, o ápice do sol, da lua, né? São ritualísticas que a gente se harmoniza com a natureza e ali a gente vai melhorando a nossa comunicação, os nossos sentidos, né? Isso é uma coisa antiga, né? Entre os povos antigos. Os povos antigos já tinham muitas celebrações nesse sentido, em que celebrava-se, por exemplo, a cheia dos rios, o momento da semeadura, o plantio, a colheita, quando o sol estava no seu ápice, quando o sol estava no seu declínio, né? Então era costume fazer celebrações para honrar a natureza, né? Para pedir uma boa colheita, por exemplo, para no período da seca, a seca não ser muito severa. E então todos esses rituais aproximava-se também, né, a bruxa, né, ali o sacerdote, dessa natureza, e assim a natureza respondia muito bem. Isso é um conhecimento muito antigo. E aí eu vou entrar na questão de rituais sazonais, né, que celebram ali as estações, as mudanças. E eu vou falar um pouco de Wicca. Por quê? Porque as pessoas confundem muito a Wicca com a bruxaria natural, né? E como eu já expliquei no vídeo anterior, a Wicca é uma religião que tem toda uma estrutura, tem hierarquias com sacerdotes, alta sacerdotisa, alto sacerdote, tem rituais específicos e claro que tem ali a bruxaria natural, né? E dentro da Wicca tem esses 8 festivais, né, que são os sabás, que você já deve ter ouvido falar, que celebram essas passagens, né? O ápice do sol, a primavera, o verão, né? Esses festivais de colheita, festivais de fogo, né? Tem toda uma simbologia alinhada à natureza. Só que, qual é o grande problema? A Wicca é uma religião que ela surgiu lá no norte. Então, tudo que a gente conhece de Wicca é baseado no norte. Primeiro que aqui a gente não tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Então, existe a roda do norte e existe também a roda do sul. Mas muitas pessoas rodam a roda do norte como se estivessem vivendo no norte. E isso, de certa forma, é um equívoco, né, que afasta essa bruxa dessa harmonia com a natureza. E também existe uma questão de adaptação, né? Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, eu vou utilizar das frutas da estação, das frutas que eu tenho aqui, das ervas, dos elementos que a natureza me dá aqui em abundância, né? Afinal de contas, nosso país é muito rico e muito diverso, né? Na nossa fauna, na nossa flora, enfim. E por que é importante falar disso? Porque a Wicca ela se popularizou muito, então as pessoas acham que a Wicca é a bruxaria, né? E foi muito popularizada, né? Quem conhece a bruxaria, quem escuta falar, com certeza escuta falar de Wicca, né? E tem contato, né, com essa religião, que é sim muito importante, é muito bonita, mas é uma religião. Então, ela não é a bruxaria total, né? Para você ser uma pessoa
uma Wicana, você precisa passar por iniciação, por um sacerdote, tem toda uma hierarquia. Na bruxaria natural, não. A bruxa natural, ela se entende bruxa, ela consegue ler essa linguagem da natureza. Não que uma bruxa natural não possa ter ali as suas iniciações, mas a bruxa natural, em essência, ela tem esse entendimento, né? De que ela não precisa de ritos para ser uma bruxa, né? E praticar o ofício da bruxa, que é utilizar a natureza para os seus trabalhos de autoconhecimento e fazer ali as suas magias. Então, esses rituais que a Wicca pegou e estruturou, que são os sabás, eles já existiam antigamente. Então, a Wicca não é dono desses rituais, né, que celebram ali esses momentos. Mas aí vem outro questionamento. Hoje em dia a gente não planta mais nada, a gente não colhe, né? Então, são rituais que eles ganharam outro significado. Por exemplo, um festival de morte, por exemplo, né, o Festival dos Mortos, que celebra ali o inverno, mais ou menos, é um ótimo momento de introspecção, né? Quando a gente faz uma análise de toda a nossa vida, e a gente faz uma grande limpeza e deixa as coisas irem para quê? Para ser renovada, né? Porque existe o respeito aí nessa coisa circular, né? A natureza é circular, então está sempre nesse ciclo, vida, morte e renascimento, em que as coisas vão se transformando em outras, né? Nada se perde, tudo se transforma. E por que é importante falar desses rituais? Porque a bruxa ela também celebra e também honra o chão que ela pisa, a natureza, né? E esses festivais, eles têm todo um significado e a gente pode aprender muito com eles, só que a gente precisa adaptar, né? Por exemplo, não faz sentido eu celebrar o verão estando em pleno inverno, né? E trazendo mais profundamente um exemplo para a minha realidade, né? Aqui no Nordeste a gente não tem estação do ano definida, a gente tem 2 estações, inverno e verão. Então, eu posso muito bem fazer adaptações, por exemplo, e celebrar a época das chuvas, né? Que o inverno para a gente é chuvoso, então é um inverno que é cheio de vida, né? Tudo fica verde, né? É muito cheio de vida, muito cheio de cor por conta da época das chuvas. Então, fazer ritualísticas honrando essa chuva, celebrando e entrando em harmonia é importante para a gente que vive aqui, para as bruxas que vivem aqui, ao invés de só repetir rituais, né, eurocentrizados, né, rituais lá da Europa, que não condiz com a nossa realidade. Né? Então, é essa adaptação. Ou na época de verão, fazer ritualísticas ali, celebrando o ápice do sol, né, celebrando essa luz, celebrando rituais de fogo. Então, é tudo sobre uma questão de adaptar para a nossa realidade, né? A gente precisa honrar o chão que a gente pisa, a gente precisa honrar ali o que a natureza está ofertando para a gente, né? Então, existe essa confusão, né, com esses rituais e a gente pode muito bem adaptar, né, para a nossa realidade e continuar celebrando essa natureza, honrando essa natureza e ali entrando cada vez mais em harmonia. Por que que isso é importante, né, essas ritualísticas? De acordo com a necessidade de cada um também, né? Tem pessoas que, de novo, eu não estou ditando regra para ninguém nem impondo nada. Tem pessoas que são mais inclinadas para esses festivais, outras pessoas não, né? E tá tudo bem, né? O importante é estar ali em harmonia com essa questão da bruxaria visceral e mais selvagem, né? Os festivais, as ritualísticas é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Mas que é interessante ler sobre, entender um pouco, porque ele traz uma riqueza de conhecimento, né? Isso faz a gente estar mais em harmonia ainda com a natureza. Enfim, a bruxaria natural, ela é poderosíssima e ela está presente em todas as vertentes, né? Porque por mais que seja uma bruxaria mais cerimonial, né, ou de alta magia, sempre vai ter ali um elemento da natureza, sempre vai ter uma erva, sempre vai ter ali uma planta, alguma coisa que veio da natureza, porque a gente está sempre interagindo com a natureza. Então, por que é importante desmistificar essa bruxaria? Porque dentro da floresta, né, dentro desses locais sagrados, seja na beira do mar, seja numa cachoeira, seja dentro de uma floresta, existe muita riqueza e são os mistérios dos deuses, né? E a gente expandindo a nossa consciência, ampliando esse nosso olhar para essa natureza,
a gente vai se harmonizando com o ambiente. Isso é uma riqueza muito grande, né, que não tem valor. Por quê? Porque a gente vai se alimentando dessas energias. Então, a natureza ela é a cura e ela também é o veneno. A natureza ela é muito bonita, mas ela também é muito feia. Ela também é destrutiva. Né? Entender essas nuances e não colocar numa caixinha, né, meio bobinha, de que é só fazer chazinho e comprar cristal em loja, né? A bruxaria natural ela é muito mais profunda, ela é muito mais rica e muito mais poderosa. Olha só quantos elementos a gente pode utilizar. Eu citei alguns elementos para vocês terem uma ideia, né, para ter uma noção e começar a virar aí algumas chaves. Mas olha quantos elementos só numa volta na natureza, né, só observando o ambiente que a gente vive dentro de casa mesmo, né? Por exemplo, um prego enferrujado fincado assim na porta de casa é um ótimo elemento de proteção, de banimento, né? Porque o ferrugem, né, um prego é ferro, né, é Marte, então é um ótimo elemento de proteção. Então a bruxa ela faz magia com o que ela tem ali perto, né? Ela não se faz de rogada e ela não vai criando empecilhos, ela vai se adaptando. Tudo tem magia, tudo tem energia e tudo pode ser utilizado. Né? Assim como o simples copo de água com sal é um poderoso filtro, né? Uma coisa simples, mas que na mão de uma bruxa que sabe entender essa linguagem da natureza, que tem esse olhar ampliado, essa consciência expandida, se transforma num ritual poderosíssimo, né? Isso simplesmente observando. Por isso que é tão importante a questão do autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente ir para dentro da gente e aprender um pouco com essa introspecção, né, com o silêncio. O silêncio, ele diz muita coisa para a gente, né? Simplesmente você estando em silêncio no meio da natureza e ali você se concentrando, você consegue ler muitas coisas, entender muitas coisas que o vento diz, que o vento nas folhas diz, né? Que o sentir a terra nos pés diz para a gente. Até nos grandes centros, né? Você acende um incenso ali, você medita, ali a sua mente vai longe, você se conecta com esse elemento ar, ou se conecta ali com o elemento fogo ali cozinhando, né? Já falei sobre isso em outros vídeos. Então, é sobre expandir essa consciência, né? E trazer essa profundidade. O que a gente precisa é de profundidade. Sair da aparência, sair do ego espiritual, né? Sair do parecer só e realmente ser, internalizar as coisas. E a natureza é essa vitrine aí riquíssima que a gente tem disponível, né? A natureza é viva, a natureza fala com a gente. Cada mudança de estação, cada mudança de clima, ela traz uma energia, né? Que quando a gente consegue ler, a gente entra em harmonia com aquele momento e a gente consegue fazer ali os nossos feitiços, trabalhar o nosso autoconhecimento, o nosso entendimento. Então, olha como isso tudo é poderoso, né? Então, que a gente não se afaste, né? Mesmo nos grandes centros, mesmo na vida corrida, que a gente tire um tempinho para vivenciar essa natureza, mesmo essa natureza que brota ali no meio do concreto, né? Mesmo no seu quintal, né? Às vezes a gente tem um quintal e o nosso quintal brota plantas ali que a gente não plantou, né? Então a natureza vai dando coisas para a gente. E a gente mesmo, com o nosso próprio contato ali com a terra, né? Fazendo um jardinzinho, observando os insetos, observando os elementos, isso vai ampliando e dando para a gente essa consciência, né? E nos aproxima do nosso sagrado, da nossa ancestralidade, de toda essa tecnologia da natureza, né? Que a gente tem disponível. Então é isso, gente. Vamos não perder aí essa essência, né? Vamos procurar aí estar no meio da natureza para quem tem disponibilidade, mesmo nos grandes centros, ou quem tem a oportunidade de ir, sei lá, no jardim, na beira da praia, mas não perder essa essência, não perder esse contato com a natureza e procurar extrair toda essa riqueza e toda essa beleza, essa sabedoria da natureza. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.